Falando sobre o tipo de predicado, a gente tem aqui 3 tipos de predicado, né? Só que antes a gente precisa entender o conceito de transitividade, né? O verbo transitivo direto, indireto, transitivo indireto, intransitivo, né? Então eu classifiquei aqui, ó, vamos ver aqui nessa tabela aqui de cima, os tipos de verbo. A gente separa os verbos em 2 tipos na sintaxe. Verbo de ação, temos aqui verbo de ação e os verbos de ligação, tá? Os verbos de ação são aqueles que indicam realmente, de fato, uma ação, né? Que é o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e o verbo intransitivo, tá? Esses 4 são os verbos de ação. E nós temos aqui o 5º, que é o verbo de ligação. Isso mesmo. Na classificação de verbo de ligação, a gente só tem o próprio verbo de ligação, tá bom? É só o mesmo, é aquele que vai indicar o quê? Uma característica do sujeito, né? Vai indicar um estado do sujeito, né? Então, esse verbo aqui a gente não vai confundir, porque ele vai pedir o predicativo do sujeito, que é o que eu coloquei aqui, PS, predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito, preste atenção agora no bizu, ele não obrigatoriamente vai vir com verbo de ligação. O verbo de ligação, ele sempre vai pedir predicativo do sujeito. Ó, isso aqui é fato. O verbo de ligação sempre pede predicativo do sujeito. O que quer dizer isso? Está fazendo uma análise lá. Descobriu que o verbo ele é de ligação, quer dizer que tem um predicativo. É só você procurar. Você vai achar o predicativo do sujeito, tá? E o predicativo do sujeito, ele pode vir com o verbo de ligação e também pode não vir. Ou seja, ele também anda com o VTD, o VTI, o VTDI e também o VI, tá? Então, esse PS aqui, ele não é fiel ao verbo de ligação, tá? A gente até brinca aí que o verbo de ligação, o verbo leal, fiel, só anda com PS, né? Um casal, ele é fiel. O PS não, sai com todo mundo. O PS sai com os 5 tipos de verbo, tá bom? Então, primeiramente, tenham em mente isso daí, tá bom? O conceito de verbo e predicativo, beleza? Por que a gente precisa saber disso? Por causa disso aqui agora, ó. Nos 3 tipos de predicado, que não é muito complicado, a gente tem aqui o predicado verbal, que vai ter um núcleo verbo de ação, porque numa questão de prova, pode pedir para classificar o tipo de predicado e também pode pedir para você marcar qual é o núcleo do predicado. Então, quando você tiver um predicado verbal, o núcleo vai ser um verbo de ação. E o que é verbo de ação? Algum desses aqui, tá? Predicado. Primeiro, o que é predicado? Pessoal, desculpa, eu não falei, né? O que é predicado? É tudo aquilo que não é o sujeito, tá? Incluindo o verbo. Por exemplo, numa frase aqui, eu comprei um carro. Comprei é o verbo, certo? Eu é o sujeito. Eu comprei o quê? Um carro. É o objeto direto. O que é predicado? Predicado é tudo isso aqui, ó. Tudo aquilo que não é o sujeito vai ser o predicado, incluindo o verbo. Beleza? E o núcleo do predicado? Qual vai ser o núcleo do predicado? Aí você vai analisar, você vai procurar esses termos aqui. Se você achar um verbo de ação, o tipo de predicado é verbal. Se você achar um predicativo, o tipo de predicado é nominal, predicativo. E se você achar um verbo de ação mais um predicativo, o predicado vai ser verbo nominal. Beleza? Então vamos fazer a análise aqui. Eu comprei um carro. Comprar é um verbo de ação ou de ligação? Eu comprei o quê? Primeiro eu faço análise sintática. Eu comprei o quê? Um carro. É o objeto direto. Se o objeto é direto, quer dizer que esse verbo aqui ele é transitivo direto. Pronto, acabou. Só aqui eu já consigo fazer tudo. Por quê? É um VTD. O VTD está onde aqui, ó? Tá aqui. Ou seja, é um verbo de ação. Se é um verbo de ação, o predicado é verbal. Pronto, show de bola. Terminei a minha análise. Esse é o passo a passo, é tranquilo. Descobri que é VTD. O VTD é verbo de ação. É verbo de ação, o predicado é verbal. Qual vai ser o núcleo do predicado? Somente o verbo, tá? Esse aqui é o núcleo, beleza? Próximo exemplo aqui. Hoje precisamos de dicas. Hoje precisamos de dicas. Eu já vi que eu coloquei aqui eu estava fazendo um quadro aqui, eu já vi que eu botei o exemplo no lugar errado, né? Deixa eu só apagar aqui. Eu ia colocar 2 verbos de ação e acabei colocando nominal, porque o quadro é pequeno, né? Então, vamos botar um outro exemplo aqui.
Ele está doente. Vamos lá. O verbo é o verbo estar, certo? Quem é que está? Ele é o sujeito. Ele está como, né? Doente é a pergunta que a gente faz. Ele está como, né? É um estado dele, é como ele está. O modo ou estado. Só que eu vejo que essa palavra aqui, ela varia. Eles estão doentes. Se varia, eu não posso dizer que é adjunta adverbial de modo. Quer dizer que isso aqui vai ser o quê? Predicativo do sujeito, vai estar variando, certo? Mas antes de dizer que é predicativo do sujeito, eu vou classificar aqui o meu verbo, né? Porque se eu tenho predicativo do sujeito, não quer dizer que o verbo vai ser de ligação automaticamente. Eu tenho que analisar o sentido do verbo. Ele está doente. Esse verbo estar, ele indica uma ação ou um estado? Ele está doente. A própria frase já diz, né? Interpretação, ele está doente, ou seja, é o estado dele. Então, esse doente aqui, a gente vai classificar ele como predicativo do sujeito. Por quê? É uma característica do sujeito ligada pelo verbo de ligação. É isso que o verbo de ligação faz. Ele liga o predicativo ao sujeito. Pronto. Doente é característica do sujeito. Concorda com o sujeito, mas por causa do verbo de ligação. Agora eu vou fazer a análise para poder fazer a classificação. Ele está doente. O que eu tenho que fazer aí? Analisar o verbo, né? O verbo é de ação ou de ligação? Vou procurar VL. Deixa eu ver aqui. Opa. VL é um verbo de ligação. O verbo de ligação vai entrar na classificação do verbal? Não. Porque é só verbo de ação, certo? Ele vai entrar na classificação do nominal? Aí você tem que usar a cabeça. Todo VL tem PS. Lembra? Todo VL tem PS. Se tem VL tem PS e o núcleo do predicado nominal é um PS, quer dizer que você pode classificar já como nominal. Por quê? Tem predicativo do sujeito, tem verbo de ligação, tá? Então o tipo de predicado é nominal. Aí a prova vai perguntar qual é o núcleo desse predicado. Agora você vai dizer que é o verbo? Não. Você vai dizer que é o doente. Ou seja, o núcleo agora é o predicativo do sujeito. Por quê? O núcleo do predicado para os predicados nominais será sempre o predicativo. Beleza? Vamos a esse aqui agora. O verbo nominal. Viu triste. É porque quando pensa verbo nominal, parece que tem que ser uma frase grande, né? Que tem que ter todos os termos da oração, tá geral, todo mundo junto. Não, olha só. É a menor frase que nós temos ali. Viu triste. Dá para fazer análise? Se tiver verbo, dá para fazer análise. Então, vamos achar primeiro o verbo, né? Viu triste. O que eu vou falar? Vou falar que o verbo é o triste? Claro que não, né? O verbo é vi, ou seja, eu vi. Eu pratico a ação de ver, ou seja, é o verbo. Já quase falei o gabarito, né? Viu triste. Quem é que pratica a ação de ver? Quem é que vê ali? Eu, né? Eu vi. Eu vi. Então, o sujeito aqui ele está oculto. Podemos dizer também desinicial ou elíptico. Depois de achar o verbo, achei o sujeito, agora eu vou achar quem? Os complementos. Ou seja, eu vi quem, né? Eu vi quem? Quem vê alguém, certo? Quem é que eu vi ali? Temos ali o pronome oblíquo átono com função de objeto direto. Por quê? Os pronomes o, a, os e as possuem função sintática de objeto direto. Então aqui nós temos aqui o nosso objeto direto. Foi a pessoa que eu vi, né? Eu vi alguém, no caso ali do sexo masculino. Eu vi o triste. Aí esse triste, olha só. Agora você tem que usar a interpretação. Por quê? Para descobrir o predicativo do sujeito, você tem que usar a sua interpretação da frase, não da oração. Quem é que estava triste? Ó, quando eu falo eu o vi triste, eu vi o... Vamos botar o nome de alguém. Eu vi João triste, né? Para ficar mais fácil. Quem é que estava triste? Eu ou João? Eu vi João triste, certo? Eu vi o João. Então eu tenho aqui um predicativo do objeto, certo? Pela minha interpretação. Predicativo do objeto. Por quê? Quem estava triste era o, ou seja, era o João. Então esse triste aqui está ligado a o objeto direto. Por isso que é considerado um predicativo do objeto. Beleza? Depois disso eu faço agora a análise para classificar o tipo de predicado. Vou procurar o verbo. Esse verbo aqui eu não classifiquei ainda, vou classificar agora. Esse verbo vai ser o quê? Tem o objeto direto e mais nada, é o predicativo. O que eu vou dizer? Que é verbo intransitivo? Não, porque tem objeto.
Vou dizer que é um verbo de ligação? Não, porque pratica a ação de ver e não indica um estado. Então é o verbo transitivo direto, porque ele pede um objeto direto. E isso é transitividade verbal. Então aqui eu marco como VTD. Onde é que o VTD está? O VTD está na classificação dos verbos de ação, certo? Verbo de ação, qual é o tipo de predicado? É verbal, só que eu tenho que analisar se tem predicativos. Por quê? Aqui eu percebo que tem um predicativo. Então eu não posso dizer assim, tem verbo de ação, predicado verbal. Tem predicativo, predicado nominal. E se tiver os dois? Né? Por isso que a gente tem 3 classificações. Então quando tiver os dois, a classificação é essa aqui. Predicado, verbo, nominal. Aí agora a tua prova vai perguntar qual é o núcleo desse predicado aqui. O núcleo agora, na verdade, os núcleos serão 2. O verbo de ação mais o predicativo. Qual é o núcleo aqui? O vi e o triste. Ou seja, verbo de ação e predicativo. Tá anotando os bisus? A live vai ficar salva, você pega para anotar os bisus depois e anota esse agora que eu vou te passar. Muito importante. Toda vez que tiver predicativo do objeto, o predicado automaticamente vai ser verbo nominal. Anota aí. Anota essa daí. Toda vez que tiver predicativo do objeto, o predicado vai ser verbo nominal. Tá? Por quê, Léo? Porque se tem predicativo do objeto, tem objeto, certo? Objeto direto ou indireto, qualquer um dos dois, mas tem objeto. Se tem objeto, quer dizer que tem verbo transitivo, porque verbo transitivo que pede objeto. Então, se tem predicativo, tem o objeto. E tem o verbo transitivo, tem o conjunto todo, né? Tem o verbo de ação mais o predicativo. Então, por isso que sempre vai ser predicado verbo nominal, tá? Não tenha dúvida. Predicativo do objeto, verbo nominal. Beleza? Então, isso daqui é uma estrutura, é um passo a passo muito simples, tá? Se você conseguir anotar isso daqui e pegar agora para fazer uma bateria de tipos de predicado, eu sugiro que você faça isso. Depois que assistir uma aula ou uma dica, sempre faça exercícios, tá bom? Você está aqui agora assistindo isso aqui, mas está assistindo à toa? Essa live aqui é para eu ganhar seguidor? É para eu ficar famoso? Não, é para você aprender, tá? Essa live aqui é para você aprender. Então você vai aprender como? Assistindo a live e depois ligando na novela para ver Fina Estampa? Para poder ver Jornal Nacional? Para poder ver Chiquititas? Não. Você vai pegar e fazer exercícios agora, tá? Se não for fazer agora, a live vai ficar salva, assista depois e tente fazer exercícios depois, tá bom? Inclusive, essa aula aqui também está no canal, beleza? Então, pega isso daqui, bota na sua cabeça, faça exercícios e tire as dúvidas. Ou seja, pega para fazer uma questão de prova, se você errar, tente enxergar o motivo, né? Por que você errou? Vou botar aqui uma frase, uma oração que pode causar um pouco de dificuldade na hora de resolver uma questão. Ele ficou feliz. Aí já vem um pouco para complicar. Ele ficou feliz e ele ficou na sala. O verbo é o mesmo, tá na mesma conjugação. A classificação vai ser a mesma. Use a interpretação. Nunca grave assim. Verbo de ligação é sempre ser, estar, permanecer, tornar. Não grave assim não. Pode gravar porque eles vão ser, mas nem sempre. Por exemplo aqui, ó, o ficar. Tem gente que grava. Léo, ficar é verbo de ligação, então predicado nominal para as duas. Será? Vamos analisar direitinho? Ele ficou feliz. Está indicando ação ou estado? Ele ficou feliz. É o estado dele, né? É o estado. Sentimento dele, felicidade. Então ele ficou feliz. Isso daqui é o quê? PS. Quer dizer que esse verbo aqui, ele vai ser verbo de ligação. Ah, Léo, só porque tem PS você disse que não era assim? Não, pela minha interpretação. Porque está indicando um estado. Então eu sei que é verbo de ligação. E o verbo de ligação sempre vai pedir um PS. Sempre, tá? Ele ficou na sala. É um estado dele ficar na sala? Um dia você falou já para uma pessoa, hoje eu estou me sentindo muito na sala. Hoje eu estou na sala. Estou com esse sentimento de na sala. Que sentimento é esse? Na sala. Né? Então ele ficou na sala, agora ele pratica a ação de ficar.
fisicamente na sala. Porque quando eu falo fica na sala, você pergunta, você ficou onde, né? Esse na sala, o que seria? Adjunto adverbial de lugar, certo? Pergunta a vocês, será que tem como isso daqui ser verbo de ligação? Vou botar aqui. Verbo de ligação. Ué, e cadê o bizu? Cadê o bizu master que eu dei? Todo verbo de ligação tem PS, né? Cadê o PS daqui, ó? Cadê o PS daqui? Tem PS aqui? Não tem. Quer dizer que tem alguma coisa errada? Sim. Isso daqui não é um VL, beleza? Se não é um VL é o que, Léo? Não tem objeto, não tem objeto direto. Não tem objeto indireto, só pode ser o que então? Um verbo intransitivo, tá? Por quê? Não pede complementos. O adjunto adverbial é um termo acessório da oração, tá? Ou seja, ele não é obrigatório. Então não pede complementos, verbo intransitivo, tá bom? Então, grave esse conceito aqui. Isso aqui pode ser também o verbo permanecer, o verbo tornar, tá? Depende. Você pode tornar alguém alguma coisa, né? Então vai ter predicativo ou adjunto adverbial de lugar, dependendo sempre do contexto. Aqui, ó, é a prova clara disso. Depende sempre do contexto. E esse ele ficou feliz, e se eu colocasse, tem gente que pergunta isso aqui, ó, gera muita dúvida. E se eu colocasse ele ficou feliz ontem? Qual seria a classificação lá do ontem? O ontem seria um adjunto adverbial de tempo, né? Aí eu pergunto a vocês, Léo, é o seguinte, agora tem o verbo de ligação, tem o predicativo do sujeito e tem um adjunto adverbial de tempo. Quer dizer que agora passa a ser uma ação, porque foi ontem, então ele praticou essa ação ontem. Quer dizer que o tipo de predicado agora seria verbal ou verbo nominal, né? Fala vocês, vamos ver. Ele ficou feliz quando? Ontem. Continua sendo um estado ou agora ele pratica ação? Perceba que ele ficou feliz continua mostrando o estado dele. Então eu não vou mudar isso daqui. Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Esse adjunto adverbial de tempo, seja ele de tempo, de lugar, de modo, seja do que for, ele não vai interferir na classificação do predicado. Anota aí, tá? Ele não vai interferir. O que eu quero dizer com isso? Que a classificação aqui continua sendo predicado nominal, tá? Tem verbo de ligação, tem PS, predicado nominal. Ah, não, mas tem adjunto adverbial de tempo. Caga mesmo. Adjunto adverbial não interessa, o predicado aqui é nominal. Ah, não, e se fosse um adjunto adverbial de modo? Não interessa, tá? Continua sendo nominal, beleza? Eu te dou toda a certeza disso, anota para você não errar na prova, beleza? E eu ia até falar que ele ficou na sala. Se fosse um adjunto adverbial de modo, se fosse uma característica mais que não variasse, por exemplo, felizmente, aí sim, né? Porque vocês podem perguntar, mas e por que embaixo, com adjunto adverbial, ele passou a ser verbo de ação, né? E por que em cima não? Porque aqui eu só tenho adjunto adverbial. Se eu só tenho adjunto adverbial, realmente o verbo não é de ligação, tá? Não posso fazer isso. Os advérbios e os adjuntos adverbiais, eles são invariáveis, tá? Eles não possuem nem gênero e nem número. Então é por isso que não vai interferir na classificação, tá bom? Quando tiver só eles e não tiver predicativo, não tiver nada, o verbo é intransitivo. Pronto. E você já sabe, se o verbo é intransitivo, a classificação é verbal, tá? Se fosse um verbo intransitivo com predicativo do sujeito, ele viajou satisfeito. Verbo, viajou. Quem viajou? Ele. Ele viajou como? Presta atenção, primeiramente você tem que classificar o verbo e depois você vem pra cá, tá? Ele viajou satisfeito. Você vai perguntar, ele viajou o quê? Ele viajou a quem? De quê? Ele viajou como? Ou seja, não está pedindo objeto. Se não pede objetos, quer dizer que a classificação desse verbo aqui vai ser intransitivo. Ou seja, já faz sentido sozinho. Esse é o conceito do verbo intransitivo. Ele por si só tem seu sentido completo. Eu posso falar, ele viajou. Pronto, ele viajou e acabou a análise, tá?
Quando eu falo satisfeito, eu estou adicionando uma característica ao ele. Mas eu tenho que ver se esse satisfeito vai variar ou não. Bota no feminino. Ela viajou satisfeita. Bota no plural. Eles viajaram satisfeitos. Tá variando? Então não é adjunto adverbial. É o quê? Predicativo do sujeito. Léo, existe o predicativo do sujeito com verbo de ação? Existe, tá? Predicativo do sujeito com verbo de ação. Quer dizer que o tipo de predicado aqui vai ser qual? Verbo nominal, tá? Núcleo, o verbo e o predicativo, beleza? Não erra mais. Se aqui fosse satisfeitamente, já passaria a ser só verbal. Por quê? Satisfeitamente é o modo. O verbo continua sendo transitivo, satisfeitamente é modo, então não interfere na classificação. Continuaria sendo verbal, beleza? Verbal com predicativo, verbo nominal. Tranquilo? Espero que vocês tenham pegado esse bizu aí, beleza? Façam as anotações numa folha, tá? E não deixem de fazer exercícios. Isso aqui resume a matéria de predicado, tá? Eu costumo chamar a live de dica, mas na verdade isso aqui é basicamente a aula de predicado. Beleza? Claro que as outras dúvidas vão surgir quando vocês forem fazer exercícios, né? Então pega para fazer aí 10 exercícios com essas dicas que eu acabei de passar, que você vai ver. Vai ficar fácil, mas com certeza uma questãozinha ou outra vai te gerar dúvidas ainda. Porque somente com a prática você consegue chegar ao verdadeiro aprendizado, tá bom? E depois, se você aprender com o exercício e aprender mesmo, tente ensinar alguém. Se você ensinar alguém, quer dizer que você conseguiu dominar aquele conteúdo, beleza? Então fica aí essas várias dicas para vocês, tá bom? A gente vai deixar aí a live salva para vocês corrigir a próxima. Para vocês anotarem os bizus, beleza? Qualquer dúvida pode chamar aí no Zap, no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima.